E aí, galerinha do sexto ano, beleza? Estamos hoje aqui para mais uma aula de geografia. Lembrando que essas aulas, né, elas são complementos para a leitura dos capítulos que vocês estudam, hein? Então, a gente vai fazer uma explicação de algumas coisas, mas lembre-se que é sempre importante você ler o livro, né, os capítulos, fazer as atividades. Beleza? E vamos dar continuidade, então. Então, a nossa aula hoje vai falar sobre o assunto coordenadas geográficas. Esse assunto nós saltamos lá do capítulo 2, junto com a parte de orientação, que nós estudamos nas aulas anteriores, né? Então, nessa aula de hoje, coordenadas geográficas, a gente vai falar como localizar alguns pontos sobre a superfície terrestre. Preste atenção. Pegue o seu livro, caderno para anotação, lápis, borracha e sempre faça um resuminho das coisas, faça anotações, anote suas dúvidas e envie para o nosso e-mail, ok? Vamos então à aula. Imagine que você está num navio no meio do oceano, viajando em férias com a sua família. Legal, não é? E se fosse preciso localizar seu navio no meio desse imenso oceano? O que você faria? Pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto na face da Terra que entram em jogo as coordenadas geográficas. Muito bem. Então, no nosso livro, lá na página 27, o nosso assunto agora é coordenadas geográficas. Cada lugar na Terra tem o seu endereço. Bom, é como se nós fôssemos dar um endereço geográfico de algum lugar, né? Se nós estamos numa cidade, por exemplo, queremos falar onde é a nossa casa, quais são as informações de endereço que nós damos? Muito bem, a gente pode dar o nome da rua, o número da casa, o número do apartamento, né? Se caso for um prédio. A gente pode dar, inclusive, o nome do bairro, da cidade, né? Existem numerações para isso, mas e se no lugar onde nós estivermos não tiver essas informações? Por exemplo, imagine um navio no meio de um oceano, que tipo de ponto de referência que ele pode dar? Não tem. Então, é por isso que a geografia ela desenvolveu um sistema que vai ajudar a localizar você em qualquer lugar da Terra, independente se tenha rua, se tem um ponto de referência para você se localizar, né? E esse sistema desenvolvido, ele se chama coordenadas geográficas. Então, as coordenadas geográficas, elas são um conjunto de linhas imaginárias que são utilizadas para que a gente possa ter, então, uma localização, beleza? Essas linhas, nós já vimos algumas delas em aulas anteriores, né? Por exemplo, a linha do Equador é um tipo de linha, né? O meridiano de Greenwich é um outro tipo de linha, e essas linhas aqui, a partir delas, partem uma série de outras linhas, né? Os trópicos, os círculos, né? Os antimeridianos e assim por diante. E a gente vai ver, então, isso a partir de agora, ok? Muito bem. Vamos começar, então, pelo primeiro tipo de linha, que são os paralelos, né? O que são os paralelos? Os paralelos são linhas circulares, ou seja, elas completam um círculo inteiro e elas demarcam, né? São demarcadas a partir da linha principal, do paralelo principal, que é o Equador, ok? Essas linhas, elas são aqui, ó, horizontais. Então, olha nesse mapa aqui, ó, o Equador é uma linha horizontal e a partir dela uma série de outras linhas são colocadas aqui, ó. O Trópico de Câncer é uma dessas linhas, né, um paralelo. O Círculo Polar Ártico é um paralelo. Assim também, no hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio e também o Círculo Polar Antártico. Então, todas as linhas horizontais são paralelas. Bom, mas para a gente poder entender um pouco mais, complementar um pouco mais sobre isso, a gente vai ver um pequeno vídeo. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são
o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Muito bem. Agora nós vamos ver outras linhas, que são os meridianos. Acompanhe aqui na tela. Os meridianos são linhas, mas não são linhas círculos inteiros. Olha só o que diz aqui, ó. Eles são semicírculos. O que isso quer dizer? Eles não completam o círculo todo. Eles apenas percorrem metade do círculo, tá? Essas linhas, elas são linhas importantes porque elas nos dão as informações verticais, né? O que vai acontecer aqui? A linha principal é o meridiano de Greenwich, né? Ele recebe esse nome, né? Depois vocês vão ver no vídeo, que ele passa por um local lá na Inglaterra chamado Observatório de Greenwich. Daí vem o nome, né? Meridiano de Greenwich. E ele é o nosso ponto 0 grau, ou seja, a partir dele é que começam todas as linhas para um lado e para o outro, tá? Os meridianos, então, ó, são essas linhas verticais aqui no mapa, ó. Essa linha vermelha aqui, ó, é o meridiano de Greenwich. E todas as outras linhas verticais, tanto para a esquerda quanto para a direita, também são meridianos. Isso quer dizer, então, que vai ter o meridiano 0, que é o Greenwich, vai ter o meridiano 1, 2, 3, 4, até chegar ao meridiano de 180, que fica exatamente atrás, né, do outro lado da Terra, aqui, né, na direção do meridiano de Greenwich. A gente chama ele de antimeridiano, né? O meridiano que fica atrás daquele que a gente está falando é o antimeridiano. E ele tem uma característica importante, que ele também se chama linha internacional da mudança de data, né? O ano que vem, quando vocês forem estudar fusos horários, vocês vão entender o porquê que essa linha é tão importante, ok? Bom, então, vamos fazer igual antes, né? A gente vai ver um vídeo bem curtinho que vai complementar informações sobre o meridiano, ok? Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório Astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste. Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Muito bem. Mas sempre é importante a gente anotar, né? Lembra do ditado que eu sempre falo na sala de aula? Aquela filosofia chinesa. Se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu até gravo. Mas se eu faço, eu aprendo. Então, sugiro que você faça agora um resuminho comigo. Pegue o seu caderno, né, lápis, borracha ou caneta, você que escolhe, e vamos fazer uma anotação sobre como são essas linhas. Anote aí o resuminho. Ok, galera, então vamos para a revisão da latitude das linhas de paralelos. Vamos lá. Então, os paralelos. Quais são as características deles? Vamos lá. Primeiro, são linhas horizontais. Isso é muito importante. Outra característica, eles podem
ser norte ou sul. Podem estar no hemisfério norte ou sul. Outra característica importante. Eles variam de 0 grau a 90 graus. Então, variam lá do Equador até nos polos. E a última característica importante é que essas linhas, né, os paralelos, um paralelo nos dá a latitude. Então, para eu saber a latitude, eu tenho que olhar um paralelo, que são linhas horizontais, vão ter sempre acompanhada, né, das siglas de orientação norte ou sul, e eles vão no máximo até 90 graus. Ok, galerinha? Vou fazer agora a revisão para as linhas verticais, os meridianos. Então, ó, os meridianos, quais são as suas características? Eles são linhas verticais, ok? Outra característica, eles podem ser, ou seja, eles podem estar no hemisfério oeste ou leste. Podem estar no hemisfério leste ou oeste. Outra característica, eles variam de 0 grau a 180 graus. Ou seja, eles variam lá do meridiano de Greenwich até o antimeridiano de Greenwich. E a última característica é que essa linha vertical, ela nos dá a longitude. Então, quando eu quero saber qual é a longitude, eu vou olhar o meridiano, que é uma linha vertical, que pode estar no hemisfério oeste ou no hemisfério leste, que varia, né, de 0 a 180 graus. Essas são as características da longitude. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e a uma longitude aproximada de 43 graus oeste. Vamos ver mais um exemplo? Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e a uma longitude aproximada de 35 graus leste. Ok, galera. Vamos ver, então, como localizar pontos e saber qual a latitude e longitude, utilizando aqui o mapinha da página 29, beleza? Vamos ver duas situações diferentes que a gente vai precisar dessas informações. Primeiro, eu vou fazer aqui na tela um ponto qualquer, só para que a gente possa entender da onde a gente vai começar. Então, eu vou fazer um ponto bem aqui, ó. Este ponto aqui, eu vou chamar ele de ponto A. Bom, se eu quero, então, as coordenadas geográficas deste ponto A, eu sempre terei que ter duas informações, que são as duas linhas. Vamos lá, então. O ponto A, ele é a soma de uma latitude com a longitude. Beleza? Então, vamos lá descobrir, né, quais são os valores do ponto A, das coordenadas do ponto A. Como que eu faço, então? Muito simples. Primeiro, tem que lembrar que latitude se refere a uma linha horizontal.
Então, por isso, eu tenho que ver qual linha horizontal que passa pelo ponto A. Vamos lá, então. A linha horizontal que passa pelo ponto A é essa daqui, ó, que eu acabei de descobrir que ela vale 30 graus. Então, é só vir aqui e falar que é 30 graus. Ah, então tá pronto? Não, por que não? Ó, porque 30 graus tem aqui embaixo também, e é outra linha horizontal. Então, eu tenho que lembrar que a latitude ela pode ser norte ou sul. E a linha que eu quero está no norte ou no sul? Ó, se nós pegarmos o Equador aqui como ponto de partida, então essa linha ó, ela está ao norte. Então aqui, ó, 30 graus, norte. Eu tenho que colocar o norte, senão eu posso confundir com a linha de baixo. Ok? E agora, e a longitude? Como é que eu faço? É só descobrir qual linha vertical. Ó, vertical passa pelo ponto. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e vejo qual linha que está passando pelo ponto A. E descobri ó, que o valor dela é 30 também. Então, é só vir aqui, ó, 30 graus. Ah, novamente, pronto, acabou? Não. A gente tem que ver qual hemisfério ela está. Por quê? Porque a gente tem uma outra linha aqui do lado, ó, que também vale 30. Então, o nosso ponto de partida, no caso das linhas verticais, ó, é o meridiano de Greenwich. Quem estiver para a direita está no hemisfério leste. Quem estiver para a esquerda, no hemisfério oeste. Beleza? E no nosso caso aqui, ó, a linha que nós queremos está no hemisfério leste. Portanto, será 30 graus leste. Lembrando que a gente pode também, ao invés de colocar a letra L, a gente pode colocar a letra E. Nós vimos isso lá na Rosa dos Ventos. Beleza? Ok. O que a gente fez, então? A gente pegou um ponto e deu as coordenadas geográficas deste ponto. Ok? Vamos fazer diferente agora. A gente vai fazer o contrário. Eu é que vou dar agora as coordenadas e vamos achar o ponto. Beleza? Então, vamos pegar aqui o ponto B. Ele vai ter as seguintes coordenadas. Ele vai ter uma latitude de 45 graus norte e uma longitude de, deixa eu ver aqui, de 60 graus oeste. Beleza? Então, é o contrário. Ó. Eu já dei a latitude e a longitude. O que eu quero saber, então? Aonde que fica esse ponto? Em que lugar do mundo está esse ponto? Como que eu faço? Então, vamos lá. Nós vamos, então, seguir os passos aqui. Primeiro, temos que lembrar que as linhas de latitude, elas são linhas horizontais. Então, eu quero uma linha que vale 45 graus e que seja horizontal, né? Horizontal, beleza? Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma linha 45, horizontal. Reparar aqui, ó. Aqui eu tenho outra linha 45, que também é horizontal. Tem duas linhas. É qualquer uma que eu quero? Não. Aqui, ó. Aqui no cantinho, ó. Falou que eu quero a norte. Então, é essa aqui de cima que eu vou querer. Agora, eu preciso descobrir a linha da longitude. Falou que vale 60 graus. Então, onde que está a linha de 60 graus? Ó, temos duas também, ó. Tem essa daqui, ó, é 60. Essa outra aqui também, ó, também é 60. O que eu vou precisar, então? Saber qual hemisfério ela está. E está aqui falando também, ó, que essa linha que eu quero, ela fica no oeste. Então, só lembrando, né? Esse lado leste, esse lado oeste. E aonde que vai estar o ponto, então? Né? O ponto ele vai estar sempre no encontro das duas linhas que eu marquei.
Então, aqui, ó, aonde nós temos o encontro dessas duas linhas é que vai ser o ponto que eu preciso. Então, eu localizei agora o ponto B. Viu que fácil? Tenho certeza que na hora que você for fazer os exercícios, você vai acertar tudo também. Ok? O GPS é um sistema muito utilizado em navegação e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto na superfície terrestre, como aquele navio em que você está passando férias com a sua família, basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada. Viu que fácil? Né? Tenho certeza que você vai acertar tudo, tá? Agora, tem que treinar, né? Tem que ler as informações, tem que saber as regrinhas e treinar bastante. Foi para isso, então, que eu elaborei um exercício, que é a atividade número 7, que vai estar lá no portal Salê, onde você vai pegar, vai praticar bastante e nas próximas aulas a gente faz a correção, ok? Bom estudo e até a próxima aula. Tchau, tchau.